Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiro, é um prazer estar pelo segundo ano consecutivo aqui, vim apresentar um case, né? Isso mostra, né, Marcel, que a gente está no caminho, né? A gente sabe, tentando achar o Marcel por aqui, tá lá, beleza. Então, mostra que a gente está no caminho, né? A gente entende que o que o Marcel apresentou anteriormente são os desafios que a indústria precisa trabalhar de agora e para os próximos anos, e a gente está construindo essa jornada lá dentro do Grupo Malve, tá bom? Então, eu sou o Graciano, sou o gerente de Supply Chain e S&OP da Malve, e o Ademir aqui é o nosso gerente de projetos dentro da área de planejamento. Então, antes de começar, vou falar um pouquinho da Malve, vocês entenderem um pouquinho desse contexto fabril têxtil, e depois o Ademir fala do nosso desafio, da nossa solução. Vamos lá, então a gente fala um pouquinho da Malve, o desafio, a solução, o que a gente teve de resultados nessa jornada e o que a gente está tendo de desafios futuros, e depois a gente tem um bate-papo aí também. Algodão longa vida. O algodão das malhas Malve. Muito bem, deu para dar uma acordadinha agora, né? A Irena disse, pô, é bom que vai dar esse barulho para acordar todo mundo aí. Muito bem. Nós somos uma empresa movida por relações duradouras, né? Vocês viram a nossa história do algodão longa-vida, e essa história ela é desde 1968, lá ela vem sendo contada. Nosso propósito, né, é vestir como um abraço, nossa visão, o que a gente quer ser, né? Onde a gente quer chegar. A gente quer ser o melhor grupo de moda do fio ao dia a dia do consumidor, de forma acessível, de forma saudável e sustentável, né? Como foi apresentado aqui, a gente pega do fio, processa a malharia, tinturaria, estamparia, corte, costura, dobração e expedição, né? É um grupo com mais de 3.500 pessoas trabalhando lá dentro, fora os nossos parceiros de costura. A gente tem hoje aproximadamente 85%, 90% de tudo que a gente costura já é num parque terceirizado por faccionistas, por várias empresas na região de Santa Catarina, na região lá de Jaraguá do Sul. Então, eu posso dizer que entre diretos e indiretos que estão conectados à produção, passa de 5.000 pessoas. Nossos valores, né, fazer o bem, né, é o sentimento que nos reflete respeito e cuidado com o que temos pelas pessoas e pelo planeta, né, esse é o nosso dia a dia, o nosso lema lá dentro. Fazer bem feito, né, é o que transmite qualidade dos nossos produtos, dos nossos resultados. E a qualidade, ela
transcende, né, não só produto, um algodão, uma malha com qualidade, mas os processos, as atividades, a gestão dos processos, né, o desafio, que nem o Marcel falou, de estoques. Né, o fácil é bota estoque. Né, a variação da demanda hoje é um negócio que eu não consigo controlar. Né? Vira e mexe, eu digo, pô, como é que eu trato o MAPE? Como é que eu melhoro o MAPE? E ele só piora. Né? Porque daí eu vou lá e aumento o SKU, porque o mercado precisa, e como é que eu trato isso? Então, nós temos que botar inteligência, botar sistema, botar tecnologia a nosso favor. Porque a parte da entrada, né, que é a demanda, eu não consigo controlar. Bom, a gente tem 56 anos de história, né? Temos 6 marcas. Nós estamos em 80% das cidades brasileiras, temos 22 mil clientes, temos 250 pontos de venda e temos 4 canais de e-commerce. Nós produzimos mais de 36 milhões de peças por ano, então é peça para chuchu. 88% dessas peças têm algum atributo sustentável. Como eu falei, temos 3.500 colaboradores internos, né, funcionários dentro do grupo. 66% desses são mulheres e das nossas lideranças, né, 56% também são mulheres. O nosso compromisso, né, a gente tem um parque lá enorme ao lado da empresa, a gente sempre teve esse cuidado com o meio ambiente. Então, hoje a gente tem 4.300.000 metros quadrados de áreas verdes preservadas, 37% de redução na emissão de gases com efeito estufa, 111 milhões de litros de água reutilizada, 88% dos nossos modelos produzidos com menor impacto ambiental e 100% de energia elétrica renovável. Aqui agora contando um pouquinho de como é o nosso dia a dia, né? Como é que é o nosso ecossistema fabril. Eu costumo dizer que dentro de uma fábrica têxtil, a gente tem 2 fábricas, 2 grandes fábricas que a gente separa lá. Que é a fábrica têxtil, que a gente chama de beneficiamento, onde eu falo de malharia, tinturaria, estamparia. O que eu tenho ali? Eu tenho grandes máquinas com grandes lotes de produção, né, e com uma mão de obra menor. Né? Eu tenho menos mão de obra, eu tenho um CAPEX muito grande. Né? E depois eu tenho uma outra fábrica, que ela é a manufatura, onde eu tenho um nível de mão de obra muito maior e com maquinários, sim, também com alto custo, mas não comparados com o têxtil. E esses 2 precisam se sincronizar. Né? Eu preciso estar pensando essa cadeia que ela no final ela é uma só. Né? Mas eu não tenho como olhar ela de ponta a ponta, usando as mesmas ferramentas, usando os mesmos processos. Então, a gente tem vamos ver que o pointer está aqui, mas não aparece direito. Então, a gente separa ela com estoque. Né? Não dá para dizer que estoque é um mal, sim, mas também não dá para viver sem ele. Né? Como é que eu administro entre o ideal e o excesso? Então, o desafio aqui que a gente tem, a gente foi buscando o sistema. Né? A gente, o ano passado, falou sobre todo o sequenciamento dentro da manufatura e começou esse último ano a conectar dentro da área têxtil. Então, a gente busca equilibrar têxtil com estoques, com grandes lotes, com eficiência fabril em CAPEX, e onde eu vou para a manufatura é menos lotes. Né? Então, pensa que um lote de, sei lá, 1.500, 2.000 quilos que eu tinge de branco, ela pode virar 100, 200, 300 produtos lá na manufatura. Então, esse sincronismo ele é muito importante. E eu tenho poucos centros de trabalho na área têxtil. Né? Tenho poucas máquinas com grandes volumes. E quando eu vou para a manufatura, eu ramifico isso. Né? Em pequenos centros no corte, mas muitos centros nas costuras. Né? Cada célula de costura tem uma especialidade, uma produtividade, uma eficiência. E o objetivo é a gente conectar tudo isso para otimizar. Otimizar a produção, otimizar o estoque, reduzir lead time e ser eficiente. Né? Mas vocês veem aqui com o tamanho da Malve, isso é complexo. Né? A gente manda todo dia para o APS para sequenciar mais de 68 milhões de registros. Todos os dias. Mais de 68 milhões. A gente, quando vou olhar para a manufatura no produto acabado, a gente tem 38 mil SKUs.
de alguma forma, sendo processados e sendo sequenciados ao longo dos dias. E quando a gente vai para o têxtil, a gente vê 9.600 SKUs. Daí quando a gente vai para a estamparia, que é o grande volume de SKU, né? Estampa, cor e tudo mais, é onde sobressai. Então, essa complexidade toda, a gente está trabalhando aqui dentro do APS e a gente está tendo sucesso. Porque a gente está sendo resiliente, está entendendo que a gente precisa ter um misto da nossa experiência técnica com a visão de futuro de sistema, de sequenciamento, de processos, e a gente está vendo que a gente está no caminho certo, né? A gente já está com essa jornada há alguns anos e a gente está no caminho certo. E agora eu vou passar para o Ademir aqui falar um pouquinho de como está o desafio de olhar tudo isso daqui e colocar na prática e ver o que a gente tem no dia a dia. Vai lá. Sempre difícil falar depois do Graciano, né? Porque ele fala muito bem sempre, e era para ele me dar 20 minutos, me deu 19 só. Aí eu tenho o costume de falar muito, então eu vou tentar resumir toda a nossa história. Tá. O nosso desafio, então, ele foi encontrar uma solução que realize a programação da produção dos setores, respeitando as individualidades de cada área, considerando a sua necessidade de atender o cliente final. Aqui a gente fala pela confecção do vestuário. Mas quando a gente fala de individualidade de cada área, a gente está falando aqui de quatro principais áreas. Então, a gente fala da malharia, a gente está falando da tinturaria, estamparia e do acabamento. Na malharia, a gente está falando de produção de cadarço, onde a gente trabalha em MTO, MTS. A gente tem as complexidades de quantidade de cilindros por máquinas, calandras. Então, a gente precisa conseguir sequenciar de alguma maneira, respeitando essas individualidades. Retilíneas, a gente também tem na malharia, a gente produz as retilíneas, também MTS e MTO. Então, são sempre duas complexidades no sequenciamento. Complexidade de caro junto, caro separado, às vezes o próprio tear, pelo tamanho da retilínea, você precisa juntar dois caros, então são cadastros que você precisa ter dentro do sistema para que ele entenda isso e faça da melhor maneira possível. Na malharia, onde a gente produz a malha circular, as complexidades de máquinas que produzem, enrolam, máquinas que produzem, enfraudam a malha, e cada um tem o seu peso diferenciado, então você tem para uma mesma malha, pesos diferentes pelo fato de ser em rolo ou enfraudado, e você tem inúmeras malhas que têm tamanhos de rolos diferentes. E aí existe ainda a questão de pinagem, da troca de pinagem, troca de cilindros. Uma troca de cilindro pode levar 24 horas, então o sistema precisa entender e evitar essa troca de cilindro para que a gente realmente tenha produtividade e consiga entregar mais e com qualidade. Na estamparia, a gente tem os processos das máquinas digitais, onde a gente tem a questão de tecido, malha, estampas, larguras. Então, o sistema precisa entender isso também. Tem a questão da rotativa, onde a gente trabalha máquina com 15 cilindros, estampas que utilizam um cilindro, estampas que utilizam 10, 11 cilindros, todas elas com suas complexidades também. E, por final, o vaporizador, que é o que garante a qualidade da estampa. Só que a gente tem muitas técnicas chegando para lá. Então, existe reativo, simples, digital. Tudo isso precisa seguir um caminho para dentro do vaporizador para que a gente realmente consiga reduzir o setup, mas entregue também da melhor maneira possível. Na tinturaria, a gente tem a questão do tamanho das máquinas. Então, máquinas que produzem 40 quilos, como 1,5 toneladas. Então, você tem todas essas complexidades de a máquina produz 1,5 toneladas, mas não produz 1,5 toneladas de cada malha. Dependendo da malha, produz 1.200, 1.300. Então, tudo isso o sistema precisa entender. Além de, a gente tem uma combinação de mais de 6.000 combinações possíveis de setup. Então, a cada malha que o sistema sequencia, ele tenta evitar esse setup. Então, ele faz uma combinação de mais de 6.000 possíveis combinações de setup, respeitando o degradê de cor. E, por final, a gente tem a parte do acabamento, né, que é onde a gente passa pelas principais operações, que é a parte da brideira, passa pelas ramas. A gente tem as compactas, onde a gente tem a questão de temperatura, de definir a largura, para que tudo saia no padrão estabelecido.
Então, são diversas complexidades que a gente tem. Então, quando a gente olha para o desafio, a gente fala de individualidade de cada área, parece simples, mas é bem complexo. Então, é um desafio de verdade. E mais um. E falando um pouquinho da solução, então, o que a Malve entendeu que seria necessário? A gente precisa, deixa eu até avançar um pouquinho mais aqui, a gente entendeu que a gente precisa mandar toda a informação do SAP, que é o nosso ERP, para dentro do servidor da NEL. Isso a gente falou lá na frente, né, que o Graciano apresentou, dos mais de 68 milhões de registros. Isso acontece de forma automática toda madrugada, a gente não tem intervenção manual nisso. O próprio sistema SAP ele faz uma verificação para ver se todos os 68 milhões de registros foram integrados lá na NEL, traz o retorno e, tendo um sucesso nessa integração, existe um outro sistema que starta o Autonomous da manufatura, que é o sequenciamento automático dentro da NEL. Para quem ainda não conhece, né, o Autonomous, ele faz o sequenciamento de forma manual, ou seja, toda a nossa manufatura hoje, o sequenciamento ele é totalmente automático. Isso faz com que, quando o usuário do têxtil venha para trabalhar de manhã cedo, toda a manufatura já está pronta, ele já pode iniciar o sequenciamento do têxtil. Então, a gente tem um baita ganho, né? Então, a gente teve uma época que a gente entregava modelagem, manufatura na parte da tarde. Hoje, a gente está praticamente 7 horas e meia, 7h30 da manhã, a gente já tem todo o sequenciamento pronto. Isso muito graças ao Autonomous. E, claro, o próximo passo também é a gente colocar o Autonomous dentro do têxtil. Mas a gente entende que existe uma curva de aprendizagem ainda do próprio usuário que usa o OpsCenter. Porque se você tiver só um usuário lá apertando um botão, é fácil. Então, o usuário precisa primeiro adquirir conhecimento com a ferramenta, estando bem ciente do que precisa ser feito, para depois a gente levar então, essa informação para o Autonomous. E falando também um pouquinho sobre isso, a gente sequencia simultaneamente todas essas 4 áreas, e dentro dessas 4 áreas ainda existe uma alocação de materiais que o sistema faz num único sequenciamento. A gente, na manufatura, a gente vem de 4 modelagens, 2 alocações de materiais, e aqui, quando o Ruiz, que eu não sei, acho que está ali atrás o Ruiz, que foi nosso consultor da ANEL, ainda, né? Ele veio com a ideia de fazer isso simultaneamente dentro do OpsCenter. Cara, eu falei, tu é louco, não tem nem como. E, não, vamos fazer. E hoje a gente sequencia todo o têxtil em menos de 10 minutos. A gente consegue gerar cenários a cada 10 minutos. Contando as integrações, contando o sequenciamento. Então, hoje, mas o setup não está legal. Vamos lá na sequência preferida, vamos alterar a sequência dele, vamos gerar um sequenciamento novo e comparar o resultado, 10 minutos. Então, foi um ganho assim bem significativo. E, claro, falando um pouquinho também sobre o balanceamento, né, isso garantiu que a gente tivesse um bom balanceamento dos recursos produtivos, uma maior eficiência. Né? A gente pode citar aqui um pouquinho do setor do tingimento, que é parte de agrupamento de cores, onde eu tinha comentado as mais de 6.000 combinações, aquele óleo degradê. Na estamparia, a gente tem uma baita complexidade, principalmente na rotativa, onde a gente trabalha com cilindros, que é quando você faz a troca entre estampas. Então, você tem uma estampa que você tem variantes nela. Então, tem a cor A, cor B, cor C. E se você repetir a cor A e cor B da mesma estampa, você precisa tirar o cilindro, a máquina vai ficar parada. Você precisa lavar os cilindros, lavar a bomba, lavar a asqueta. Então, existem, dentro desse item aqui, são 432 combinações possíveis de setup que a gente faz lendo metragem, lendo cilindros, tudo para que a gente reduza o setup. E também não tem como falar só do têxtil e não envolvendo o setor da manufatura, porque hoje o nosso corte ele é alimentado pela informação que vem do têxtil. Então, a gente
tinha sempre os dados de disponibilidade de malha geradas pelo MRP. E a gente falou, cara, temos que fazer uma alocação. E a gente partiu para uma alocação de malhas. Então, hoje, a gente não usa mais os dados do MRP, o próprio OpCenter faz a alocação de malhas, e tudo isso a gente definiu lá atrás que o nosso gargalo ia ser a costura. Então, costura é o nosso gargalo, é um setor que não pode parar, né? O processo precisa acontecer. E aí a gente traz a necessidade de costura, aloca as malhas disponíveis para a necessidade de costura, leva essas datas para o corte, lá no corte sequencia conforme essa necessidade, e a gente traz o retorno de volta para o OpCenter, onde que no OpCenter do têxtil ele vira uma prioridade. Então, dentro de todas as regras que a gente tem lá, ele tem a sua prioridade. Isso faz com que a gente tenha uma entrega melhor. E depois o têxtil, sequenciando todas essas ordens de produção, vão gerar novas datas que vão levar para a alocação de malhas, que novamente vai alimentar o corte. Então, existe um ciclo entre eles, tanto do corte como o têxtil, e uma vai alimentando o outro. Então, essa conexão ela foi bem válida e muito positiva. E ainda falando um pouquinho da solução, então, hoje, o OpCenter sequencia 100% das ordens do Grupo Malbe. Então, quando a gente fala de manufatura, quando a gente fala de pedidos terceirizados, que a gente manda para os terceiros costurarem, toda a parte do têxtil, então, tudo é gerenciado hoje pelo OpCenter. Então, 100% do nosso parque fabril, das nossas ordens de produção, são gerenciadas pelo OpCenter. E falando um pouquinho de resultados agora, então a gente vai falar um pouquinho da estamparia. Não está no slide aqui, mas a gente teve, logo de início, quando a gente entrou no setor da estamparia, a gente tinha um processo nas máquinas digitais, onde o cadastro das estampas era feito lá na engenharia. Então, a engenharia determinava qual máquina faria qual estampa. Mas o que acontecia? Quando o usuário gerava as ordens, a gente tinha máquinas sobrecarregadas, com excesso de ordens, outras que estavam ociosas, e a cada momento a gente tinha uma intervenção do PCP para realinhar essas ordens. E aí, com a entrada do OpCenter, o que a gente definiu? Vamos colocar tudo na hierarquia, e o OpCenter é o responsável por direcionar todas as ordens de produção, respeitando o tipo de malha, respeitando a largura, algumas exceções como estampas. Então, hoje o OpCenter gerencia e equaliza certinho as datas de entrega. Então, hoje a gente tem datas de entrega mais assertivas, porque no passado mostrava que ia entregar daqui a, sei lá, 10 dias, onde, na verdade, tinha possibilidade de entregar em 8, em 7. Então, hoje a gente tem uma visão de data de entrega mais assertiva. A produção, ou a geração de ordens, né, também, no PCP, destas ordens, hoje elas são executadas em um dia. Então, o usuário consegue executar em um dia toda a geração de ordens. E para chegar no tempo, né, na diminuição de 19%, a gente fez um comparativo do ano 2024 com o ano anterior, onde a gente tinha um volume bem parecido. A gente teve um aumento de 58% na entrega do tecido. Então, a gente forneceu 58% de metros a mais, e isso veio acompanhando com um aumento de 57% no consumo de cilindros. Ou seja, a gente consumiu mais cilindros, a gente entregou mais volume, e ainda teve um aumento de 45% no tempo médio. E mesmo assim, ainda a gente teve uma diminuição de 19% na redução do setup. Então, foi um ganho bem expressivo, né? A gente tem a regra dos cilindros ali, que é uma regra bem complexa, e toda vez a gente ainda tende a melhorar, porque o sistema foi entregue ano passado em novembro, então existe uma curva de aprendizado, existem muitos ganhos ainda que a gente pode implantar com o sistema, então tem muita coisa boa ainda acontecendo na fábrica. Falando um pouquinho de gestão de estoques, então a gente tem uma redução na malharia dos estoques de malha crua de R$ 1.300.000
que a gente conseguiu reduzir o nosso estoque. A gente teve uma redução de 297 mil no nosso WIP, que é o material que fica no processo para ser estampado, e 734 mil, que é o nosso estoque final do acabamento já da malha pronta. Então, a gente está falando aqui de 2.300.000, onde já se paga o projeto, praticamente nesse primeiro ganho, e se tem muita coisa ainda acontecendo na empresa. Então, essa aqui foi uma medição, tipo, um mês depois da entrega do projeto. Então, tem muita coisa boa ainda por vir. Falando da confecção... Helena, estou de olho, tá? Estou de olho nos minutos. Ano passado, eu levei um esporo da Helena. Aí, tem que acelerar aqui. Aí, falando um pouquinho da retilínea, tá? Então, a gente aprendeu um pouquinho que para a gente conseguir ter uma entrega, a retilínea, para quem não sabe, nos homens usam bastante, igual a camisa polo, né? Então, tem essa parte aqui de cima, que é a retilínea, na manga aqui. Então, essa parte é retilínea, que a gente produz na malharia. E a gente conseguiu aumentar o nosso atendimento de 91% para 99%, já na entrega final da malharia, da retilínea pronta. Isso tudo se deve graças a não vou dizer que é uma ideia, mas é você não olhar mais só para o teu umbigo, olhar para o teu cliente e tentar fazer alguma coisa para que melhore o teu cliente, que no caso aqui é a tinturaria. Então, a gente teve que tipo, achar uma maneira de iniciar mais cedo o tingimento das retilíneas. Então, hoje a gente olha para a tinturaria, entende o menor volume que a gente precisa tingir e prioriza isso dentro da malharia. Então, a gente não está só olhando o setup da malharia, né, qual que era a rapidez. A gente olha para o nosso cliente, vê o que consegue melhorar lá e traz isso de volta para a malharia. E aí, com isso, logo nos primeiros dias, a gente já consegue começar a fazer o tingimento, porque a retilínea ela é praticamente 100% MTO. Então, a gente tem um processo que é MTS, mas o tingimento dela acontece em MTO. Então, toda ela é MTO. Então, olhando para essa regra, a gente conseguiu ter esse nível de praticamente excelência, né, no atendimento da retilínea. E também falando um pouquinho sobre o aumento do modelo completo. Então, quando a gente fala do modelo completo, o modelo completo nada mais seria do que todas as cores do mesmo material enviadas no mesmo lote. Então, se eu tenho uma camisa desse modelo aqui, eu posso ter ela na cor branca, preto, marinho. E isso, o que acontece? Quando o corte começa a produzir esse material, eu preciso ter ele lá no estoque pronto. Então, o estoque precisa estar abastecido já com essas três cores. Por quê? Eu faço uma vez só lá na texografia, o desenho do risco. Eu faço um infesto uma única vez e corto uma única vez. E quando eu não tenho estoque lá, o que acontece? Eu preciso gastar mais papel, preciso gastar mais plástico, eu tenho que cortar 2 vezes o infesto. Então, isso, inclusive, ele gera um impacto ambiental, porque a gente gasta mais papel, a gente gasta mais plástico, e vindo nessa pegada, né, então a gente entende que a gente precisa realmente aumentar o modelo completo. E aqui, né, com tudo que a gente fez, a gente conseguiu aumentar em 58% o atendimento desse modelo completo. E falando do PCP, então hoje, a criação de ordens, a gente levava 85 horas anuais. Hoje a gente gera todas elas em 52 minutos. Dentro do OpCenter, a gente desenvolveu uma regra de geração de ordens, onde que o sistema lê o lote mínimo, o lote máximo, estoque de segurança, regras de antecipação, antecipo, não antecipo, como é que eu faço para produzir. Então, todas essas regras que estavam lá na cabeça da analista, a gente trouxe tudo para o OpCenter, então o OpCenter gera, a gente traz a informação do SAP, a analista faz uma prévia análise só, flaga, aperta um botãozinho no SAP e automaticamente todas as ordens de produção são criadas. Então, a gente conseguiu agilizar isso bastante. E como próximos passos, então, a gente está, nesse momento, continuando com texto, né, cada vez melhorando mais, mas também a gente está
está implantando o Neo One. Então, o Neo One é uma ferramenta exclusiva da Neo, onde a gente vai conseguir enxergar todo esse sequenciamento que acontece hoje na empresa. Então, ele vai trazer em dashboards para a gente a nossa aderência, o nosso nível de serviço, nossos estoques, tudo isso valorizado. Então, a gente vai ter todo um acompanhamento, né, um acompanhamento gerencial, e não só do PCP. A ideia aqui é que a gente leve isso para o setor de vendas, para o setor da expedição, para o setor de custos, para entender um pouquinho como que está tudo, né, todo o nosso sequenciamento, enfim, aonde que está toda a nossa demanda. E é isso. Tentei ser rápido um pouquinho, porque senão ficaria um dia inteiro falando aqui. E aí a gente abre para dúvidas, para perguntas. Pessoal, bom dia. Ademiro, Graciano, mais uma vez, muito obrigada. Mais um ano aí com a gente. A gente esqueceu de avisar antes de começar o case que as dúvidas podiam ser enviadas pelo aplicativo. Então, se tiverem dúvidas sobre o case da Malve para fazer para o Ademiro, para o Graciano, vocês podem sinalizar que a gente leva o microfone nesse primeiro momento. Para os próximos, a gente usa o aplicativo ali. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode nos buscar, que a gente auxilia para mandar a dúvida. A gente vai estar com 2 microfones, a Thaís está indo até aí. E aí é só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. E se alguém quiser, nesse meio tempo, fazer pelo aplicativo, depois a gente também lê no final, tá? Oi, bom dia, prazer, meu nome é Alexandre, parabéns pelo trabalho de vocês, pela evolução. Eu também sou da cadeia têxtil e, diferente um pouco de vocês, nós não temos a malharia, mas nós compramos malha e compramos tecido plano. Eu sei que vocês não tecem plano, né? Então, vocês também vão ter a dificuldade de sair no mercado, comprar tecido, e onde vocês têm várias mínimos, né? Então, a malha tem máquina de 90, 120, você tem 300, 400 metros de tecido, e você tem que fechar a ordem de produção, acompanhando. Também você pega na veimentação, onde você tem mínimos. Então, isso deixa, ao final de uma coleção, muitas sobras. A gente tenta, de toda forma do mundo, tentar mostrar isso, tentar revender, mas vocês trabalham com estilista também, vocês sabem que você voltar com o produto é difícil. Vocês conseguiram ter resultado nisso, né, esse primeiro planejamento, onde você administra vários mínimos, para que você não deixe o estoque? Você é de qual empresa mesmo? Da Lamoda. Lamoda. Muito bem. Bom, esse é um desafio, acho que eu brinco na Malve e em toda a torcida do Flamengo, né? É o desafio de sobra. Como é que eu te respondo isso, cara? Assim, a gente trata de forma separada a estratégia das matérias-primas compradas, né? O sequenciamento dela, quando chega, né, o tempo para dar entrada. Então, a gente sabe os tempos, os processos, chega na Malve, tem que fazer a inspeção de qualidade, tem o processo de armazenar, fazer as reservas. Então, tudo daí para frente é via sequenciamento de produção. Quando a gente fala das estratégias para comprar, para gerenciar o estoque e gerenciar a sobra, o nosso desafio lá é tentar amarrar a cadeia. Eu, como PCP, eu não consigo fazer um milagre, né? Eu vejo que, muitas vezes, quando eu tento ter uma ação que ela é unilateral do PCP, ela não tem sustentação futura. Ela tem talvez um bom resultado no curto prazo, mas depois ela não se sustenta. Por outras decisões que são impactadas de outras áreas, e aí afetam o planejamento. Então, eu digo aqui que várias áreas juntas pensando a mesma coisa. E a gente esteve nesse último ano falando muito sobre esse planejamento, né? Por quê? Quando eu falo de produção interna, o lead time normalmente de produção de uma malha, de um tingimento, é curto. Embora tenha muitos SKUs para colocar na fila, mas é curto. E quando eu falo de uma malha comprada, eu estou falando de 60, 70. Né? O ano passado, o mercado estava muito cheio, né, ocupado, eu chegava a ter 100 dias de lead time de entrega de matéria-prima produzida no Brasil. Né? Não estou nem falando de matéria-prima importada. Então, eu compro com previsão, eu compro sem saber qual que é a venda. Né? Então, o que a gente buscou fazer lá? Então, é uma parceria com engenharia, com desenvolvimento de produto e com comercial. E a gente clusterizou os produtos. Tem o produto que é o permanente,
né? O tecido permanente. Pô, esse tecido aqui, ó, camiseta, ele é permanente. Então, eu tenho que ter uma estratégia de... Aí, eu não posso esquecer compras aqui nessa história toda, né? Qual é a estratégia que eu vou pensar num cara permanente? Qual é a estratégia de compra? Qual é a estratégia de desenvolvimento? Qual é a estratégia de estoque? Qual é a estratégia que eu quero pensar em atender o meu cliente? Ó, eu quero assim, ó, o cara que vai comprar uma matéria-prima permanente não pode faltar. Não pode ter problema de abastecimento. Então, eu tenho que pensar numa estratégia, né? O outro cara, a gente pensou o seguinte, bom, tem o cara que ele é um cara, vamos pensar, um D lá da curva, né? A gente fala muito ABCD, é um cara D. É um cara que tem baixo volume, né? E normalmente está em poucos produtos. Então, a gente fala desse cara. Qual é a estratégia que eu quero desenvolver aquele produto e eu quero atender aquele cliente? Então, a gente tem um nível de serviço que a gente entende que vai ter cliente que vai comprar e talvez não vai ter, ou eu vou cotar, né? Vai ter um limite de venda que eu vou poder atender esse cara. E tem o cara do meio do caminho, que é o cara exclusivo daquela coleção e que a gente classificou de duas formas. Um que é o permanente, no fornecedor ele é um permanente, mas exclusivo para a Malve, a gente pensa numa estratégia. E o cara que é exclusivo da Malve e não é permanente para o fornecedor, é outra estratégia. Então, essa amarração toda, a gente está buscando, entendendo que sim, a gente teve um piloto nessa última coleção, teve pequenos resultados, mas a gente vai ver agora na coleção que a gente está abrindo agora do Primavera, realmente toda essa amarração e todo esse processo, né? Conectando todas essas áreas que eu falei. Acho que eu respondi a tua pergunta? Ou deixei mais confuso? Como resultado, vamos pensar o seguinte, o APS, né, ele não diz o seguinte, eu vou fazer 1000 camisetas dessa ou 500, não é o APS. Nós temos um sistema de planejamento lá, dentro da Malve. Estamos já namorando o N-Plan aqui, então estamos bem avançados. Mas ele não diz o APS se eu vou produzir 10, 20 ou 30 desse cara. No planejamento diz, eu quero produzir 100. Aí ele explode no APS todo o sequenciamento e amarração em toda a cadeia para esse cara daí. A gente consegue enxergar no APS, principalmente nas alocações, foi o que o Graciano quis comentar no início lá, exatamente qual que é o nosso tempo, quando que o material vai vir, e por isso a importância das alocações dentro do sequenciamento. Hoje, todos os nossos materiais são alocados. A gente sabe a data da disponibilidade de todos os materiais da empresa, seja eles semi-acabados, seja eles a matéria-prima comprada, mesmo não tendo requisição de compras, a gente faz todo o cálculo da tempo de conversão, a entrega do material, né, o lead time do material, a entrada da mercadoria em estoque, e o APS lê tudo isso e sequencia somente para a data da disponibilidade do material. Então, esse controle geral a gente tem de todos os materiais da empresa. A gente tem tudo isso, tudo controlado graças às alocações que a gente tem de materiais e de malhas. Opa, bom dia. Renato, do Grupo Boticário. Bom, já se conhece, né? Eu queria saber se vocês têm algum... Eu vi lá que vocês fizeram uma redução da quantidade em estoque. Eu queria saber se dessa redução, se a sobra da malha no corte, se vocês tiveram alguma forma de otimizar isso. Como a gente realmente implantou e botou on go, né, em final de outubro, início de novembro, né, a gente não teve nenhuma coleção completa para medir a sustentação disso e o ganho efetivo na redução de sobra. Mas sim, quando eu falo que eu vou baixar estoque, automaticamente eu devo ter uma sobra menor no final. Então, a gente já está vendo o dia a dia, né? Se acompanha a coleção, eu já estou vendo oportunidades de sobras melhores, ou de me dar clareza do que está tendo um problema e vai ter uma sobra, que ações que eu vou tratar dentro dela. Mas ela não acaba sendo uma ação isolada só dentro do sequenciamento, né? Essa amarração toda, da cadeia toda, como eu falei, como eu quero tratar, eu tenho que pensar, né? Eu falo que muitas vezes a decisão no produto acabado pode tomar uma decisão de um impacto positivo ou negativo na sobra do têxtil. Eu quero produzir 1000 camisetas, o lote mínimo é 1000 quilos, e eu tenho 200 em estoque e eu vou ter que produzir 800. Eu vou ter que produzir 1000. Então, vale a pena eu produzir 1000 para sobrar 200? Então, esse é um desafio que a gente agora, até incluindo controladoria na história, assim, pô, é melhor
atender e sobrar, ou não atender? Ou sugerir ou propor alguma outra coisa no lugar? A gente tem tempo para só mais uma pergunta que enviaram aqui pelo aplicativo. O Tiago Otto, da companhia Ering, perguntou: o quanto a produção é aderente aos planos e sequenciamentos realizados pelo PPCP? No setor têxtil, a gente, na parte da tinturaria, a gente está na faixa dos entre 80% e 90% na aderência da parte da tinturaria. A gente está começando um trabalho mais forte agora no acabamento, né? Porque quando você vai para a tinturaria, você acaba juntando uma série de ordens e vai controlando apenas uma ordem combinada. Então, você faz um agrupamento de ordens, então se torna mais fácil o controle. Já quando vai para o acabamento, então, às vezes, você tem 15 ordens de produção que viram uma ordem combinada na tinturaria, quando vai para o acabamento, acaba abrindo muito. Então, o volume de ordens que passa pelo acabamento, ele é bem alto. A gente começou agora há pouco tempo, acho que umas 2 semanas mais ou menos, a gente começou a isolar as compactas. Então, a gente chegou a ter, por exemplo, antes da gente acompanhar, estava em 46, a gente foi indo, e anteontem a gente já conseguiu chegar em 100% de aderência naquela máquina da compacta. Então, são trabalhos de formiguinha que vai acontecendo, então a gente vai... Não adianta abraçar o todo, então a gente começa fazendo de pouco em pouco, mas a gente vê que para atingir os 90% é bem, não vou dizer tranquilo, mas se todo mundo tiver comprado a ideia de realmente seguir o Opcenter, a gente tem a possibilidade. Mas hoje a gente está na média ali entre 80% e 90% da aderência. E só complementando, né, assim, ó, eu acho que eu falei o ano passado aqui também, e repetindo aqui, a base de tudo é ter cadastro, ter engenharia. Não adianta eu querer 90% de aderência se o tempo de setup está errado. Ter 90% de aderência se a eficiência planejada lá é X e ele realiza Y, seja maior ou seja menor. Então, essa preparação, essa base, ela é fundamental para qualquer sistema, né, para qualquer processo. E agora a gente vai azeitando, né, vai afinando tudo isso, a gente vai fatiando o boi, como a gente diz. Né? Não adianta eu querer abraçar o todo, que é muito grande, né, como vocês viram aí. Eu sempre falo que uma boa especificação antes de você iniciar um projeto. Então, a gente fez diversos documentos, acho que são 20 ou 30 documentos, é quase que para cada tipo de máquina a gente fez um documento. E cada documento ele tem mais de 100 linhas. A gente especificou no detalhe como funciona o processo de cada item. E não foi só o pessoal do PCP que fez, né? Então foi o PCP junto com o chão de fábrica, junto com os key users das áreas, da engenharia. Então a gente fez uma boa especificação para que realmente tivesse resultado no momento da implantação do sistema. Muito bem, uma salva de palmas.